Você já ignorou na sua vida um aviso importante? Talvez um bom conselho, talvez uma placa que indicava perigo na pista e você não deu atenção bastante e você acabou no acidente. Às vezes a gente ignora certos alertas que a vida nos dá. Às vezes conselhos dos pais, às vezes sabedorias das mais variadas. Às vezes a gente ignora as luzes de alerta do carro, né? Às vezes tem lá, eu estava uma vez viajando com 2 irmãos da igreja, a gente estava na estrada, voltando do Cariri, e a gente viu ali o alerta da reserva acionando, e a gente viu um posto de gasolina, mas estava muito caro, e a gente pensou, não, a gente pega na próxima. E o próximo posto não chegou, e o próximo posto não estava chegando, e a luz começou a piscar, e o carro começou a ficar mais fraco, e a gente já estava desesperado, meu Deus, vou ter que empurrar o carro pela estrada, Deus sabe quantos quilômetros, mas graças a Deus, o Senhor proveu um lugar para a gente encher o tanque, né, antes do carro parar, né? Segundo o motorista, a gente sempre que conta essa história, a gente aumenta um pouquinho, né? Deus nos perdoe por isso, né? A gente já disse que o carro meio que morreu e foi na banguela, chegando assim na bomba para conseguir abastecer. De fato, a gente vive muitas vezes ignorando bons alertas. E um filme que muitas vezes me chama a atenção sobre ignorar bons alertas, eu sempre lembro, é de Titanic, né? Não sei se você assistiu Titanic, eu assisti várias vezes na minha infância. Eu acho que se minha memória não me trai, eu acho que a gente tinha uma fita cassete de Titanic, ou a gente viu muito na TV, eu não lembro bem, mas eu assisti muitas vezes Titanic. E eu tinha uma cena que eu sempre achava interessante. Depois que eu já tinha assistido o filme e sabia o que acontecia no final, de que porque o navio estava muito rápido, ele não consegue fugir do iceberg que estava à frente, essa cena é a cena em que o capitão está no navio e ele está aumentando a velocidade, porque ele quer impressionar a imprensa. Ele quer que as notícias digam que o navio chegou antes do que estava previsto. E acontece que, por isso, ele vai contra bons conselhos. Alguém que está com ele instrui que talvez aquilo seja um pouco demais, seja um pouco perigoso, e mesmo assim ele prefere ir mais rápido. E o que acaba acontecendo é que o navio bate e naufraga, pessoas morrem. Um texto que tem uma linguagem náutica, que fala um pouco sobre navios, é o texto de Hebreus capítulo 2. A gente perde um pouco a linguagem de náutica, a linguagem naval de Hebreus 2, 1 a 4, porque a gente geralmente lê as traduções. Mas o texto fala sobre navios que saem muitas vezes de sua rota porque não seguimos alertas e conselhos apropriados. A epístola aos Hebreus é uma carta que possui alguns momentos de alerta. É uma carta muito teológica, é uma carta muito doutrinária, é uma carta às vezes até difícil no modo como ela constrói a sua doutrina, mas é uma carta que intercala momentos profundamente doutrinários com alertas claros, com placas gigantes, com luzes no painel, dizendo que a gente tem que prestar atenção e viver a nossa vida de uma forma que corresponda a toda a teologia que está sendo transmitida. Então, Hebreus 2, 1 a 4, diz o seguinte: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque, se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. O texto é um alerta. É um alerta que começa com por esta razão. Esse por esta razão, então, pressupõe que há alguma coisa, certo, que serve de base, de fundamento para o conselho que ele está nos dando, para o alerta que ele quer nos trazer. A gente, nos 3 domingos passados, a gente teve no domingo retrasado e no domingo passado, estudos em Hebreus capítulo 1, e a gente viu 2 coisas, 2 grandes momentos de Hebreus 1. A declaração de que Jesus é maior do que a revelação do Antigo Testamento, de que Jesus vem revelando a grandeza de Deus de uma forma que o Antigo Testamento não revelou, e sendo a coisa em si que o Antigo Testamento era a sombra, sendo a profecia, o cumprimento
né, que a profecia era no Antigo Testamento, e a gente viu que Jesus era superior, é superior aos anjos, é maior do que os anjos. Ele é o rei, ele é o filho, ele é o Senhor, ele é o soberano, ele é aquele que revela a vontade de Deus. Por esta razão, ele vai dizer, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O conselho do autor aos Hebreus é que nós nos apeguemos para evitar o desvio. Na literatura grega da época, se você tiver programas no seu computador que lhe permitem pesquisar palavras na literatura grega antiga, você percebe que essas duas palavras que o autor usa, apegar e desviar, eram palavras muito comuns na linguagem náutica, onde apegar significava segurar um navio perto do porto, ou então prender âncoras no leito do mar. E desviar trazia a imagem de um navio sendo arrastado lentamente pela correnteza para além de um ponto fixo, que era o objetivo de chegada daquele navio. Com o tempo, essas palavras começaram a ser usadas fora do contexto náutico, mas era muito comum que essas palavras fossem palavras muito comuns, muito presentes num cenário de porto. O que o autor parece estar dizendo aqui é que nós precisamos, porque Jesus é grande, porque Jesus é maior, porque Jesus está acima, nós precisamos nos apegar com firmeza, para evitar que a gente se desvie. A linguagem implica que a comunidade dos cristãos se tornou negligente em seu compromisso com Cristo e estava negligenciando a mensagem cristã, de tal forma que eles estavam sendo atraídos para longe do porto. Como navios que não têm uma âncora bem firmada, a fé desses homens, a vida de fé desses homens estaria se distanciando daquilo que era o objetivo de Deus para a vida deles. Uma vez que eles precisavam, então, lembrar da grandeza de Jesus, da autoridade de Jesus e do fato de Jesus ser maior do que tudo e do que todos, de Jesus ser o ápice da revelação de Deus e aquilo que havia de maior em todo o universo, eles precisavam estar firmes, estar apegados, ancorados às verdades que foram ouvidas. Eles ouviram a pregação do Evangelho, Jesus apareceu, Jesus transmitiu a sua verdade e a verdade de Deus para o mundo, os discípulos ouviram aquilo, transmitiram aquilo, e a única forma pela qual os irmãos poderiam se livrar do desvio, de abandonar a rota, de serem tragados pelas águas, era se eles estivessem ancorados e firmados na verdade que eles ouviram. A verdade de Deus, irmãos, é uma coisa poderosa. A verdade de Deus não tem só o objetivo de instruir as nossas mentes. A verdade de Deus tem o objetivo de ancorar a nossa fé, de impedir que a gente seja tragado pelas mentiras do mundo, pelas heresias sociais, pelas conversas que acabam surgindo à nossa volta e tentam nos convencer que o pecado não é tão grave assim. Assim como a serpente que enganou Eva e a levou para ir contra o caminho de Deus, muitas serpentes falam à nossa volta e tentam nos convencer que certos comportamentos não são tão errados assim. De que se a sua esposa não souber, tudo bem. De que se ninguém vê, tudo bem. De que todo mundo faz isso. Que você pelo menos não é igual a todo mundo. Isso não é tão ruim assim. E o mundo tenta nos convencer constantemente de que certas formas de viver podem ser conciliadas com a vida da fé. E a gente vai deixando que a âncora do nosso cristianismo vá se desapregando do fundo, vá deixando estar fincado profundo, que as cordas que nos ligam ao porto vão se afrouxando. E a gente acaba deixando que o navio lentamente saia do caminho que Deus intentou para ele. Quando a gente geralmente, irmãos, abandona a fé de forma lenta, como águas nos tirando do porto. Pessoas que abandonam a fé, raramente, pelo menos eu nunca vi, largam a fé de uma vez, do nada. Vivem na igreja, são pessoas fiéis, amam Jesus, pregam para suas comunidades, são bons pais, são bons maridos, são bons irmãos, bons profissionais, e do dia para a noite não querem mais saber de Deus, não querem mais saber de Cristo, não querem mais saber da igreja, abandonam suas famílias. Isso nunca acontece. Ninguém tem um turning point, um ponto de virada absoluto que simplesmente tira ele do caminho de Deus. Sempre é uma correnteza que vai afastando o barco vez a vez. Se você não reparar, você às vezes nem vê.
Se você não prestar atenção, você nem percebe as mudanças lentas e graduais na sua vida com Deus, que você só se dá conta quando você já percebe que o porto está agora no horizonte e que você não sabe mais qual é a sua rota. É quando você para de repreender aquele seu colega de trabalho que te trata de forma indevidamente carinhosa. É quando você começa a achar exagero o esforço por pensar teologicamente as doutrinas dos seus professores da universidade. É quando você começa a ter vergonha dos padrões de santidade e se cansa de parecer um extraterrestre para os teus amigos. É quando você começa a ter vergonha de Deus. É quando você para de fechar os olhos para a nudez dos filmes e dos seriados e da cultura. É quando você acha formas de justificar as pequenas desonestidades. É quando você acha que o pecado só é pecado se ele for muito grave, se gerar muito mal à sua volta. Que se o pecado for só no seu coração, que se o pecado for escondido, que se o pecado for só aquele pequeno objeto de estimação que está ali e não prejudica ninguém além de você, e tudo bem. É quando a gente acha que é só uma olhadinha. É no mas é só dessa vez. É no se ninguém souber, não faz mal. É no todo mundo faz. É no eu preciso seguir meu coração. O pecado, ele nos tira do caminho de Deus e a nossa âncora sai da onde Deus nos colocou quando a gente dá pequenos passos, sim, lentos, sim, graduais, mais fortes, mais poderosos contra a nossa fé. E a gente vai contra Deus, como navios sendo levados pela correnteza. E a gente não dá atenção, a gente ignora os conselhos e a gente não consegue desviar dos icebergs que surgem para tentar afundar o nosso navio. A gente aprende com Hebreus, nessa ilustração do navio que é arrastado lentamente pelas correntezas, de que a gente não tem que lutar simplesmente contra pecados. A gente tem que lutar contra tentações. Que a gente não tem que confessar apenas erros. Nós temos que confessar vontades. A gente tem que ter um relacionamento com Deus em que nós não ignoremos os pequenos passos para longe da fé que surgem diariamente tentando nos tirar do caminho do Senhor, tentando tirar o nosso barco do porto seguro que é Cristo. Se a gente for o tipo de cristão que não se conhece, que não olha para dentro, que não segue o conselho de Paulo de verificar se estamos na fé, como ele diz em Coríntios, se nós não seguimos o conselho de Tiago de confessar os nossos pecados uns aos outros, se nós não formos sinceros com as nossas dificuldades, nós não estaremos nos protegendo daquilo que pode nos tirar lentamente do caminho de Deus. Quando eu aconselho os casais da igreja que estão querendo casar, às vezes eu digo uma coisa que escandaliza alguns dos casais. Eu já vou dizendo aqui que aí, se você for auxiliado por mim, você se escandaliza menos na hora. Eu costumo dizer o seguinte: olha, confesse os seus medos, confesse os seus anseios, confesse as suas tentações. Não deixe para chegar para sua esposa para contar o adultério. Não chegue para o seu marido para contar que vai sair de casa. Chegue para o seu marido para contar que você gostou do elogio do patrão. Chegue para o seu marido para contar que você ficou com vontade de dar uma segunda olhada quando você baixou a timeline do Instagram. Conte as vontades de pecar. Conte as dificuldades que surgem só na tua cabeça. Fala, pastor, mas aí eu estou lascado porque isso aqui dentro está um mundo de loucura e caos. E sim, isso talvez seja um pouco lascado mesmo. Talvez você conte coisas que vá magoar a pessoa. Mas a segurança de um relacionamento muitas vezes está em você não conviver com a pessoa em que você fica pensando mas será que ela está pensando nisso? Mas será que aconteceu aquilo? A segurança de um relacionamento muitas vezes surge quando você conta as suas dificuldades antes de elas virarem problema. Quando você conta as suas batalhas antes delas serem perdidas. Se você só procura o seu cônjuge para contar quando o negócio está preto, aí às vezes é difícil retornar ao problema. Quando você é sincero, simplesmente quando o vento bate mais forte e a onda começa a atacar o casco do navio, talvez ainda dê tempo de criar um plano de contingência. Talvez ainda dê tempo a orar mais e lutar mais. Eu tive um colega de seminário, que hoje é pastor, que acho que no segundo ano de seminário, no primeiro ano de seminário, ele me disse: Iago, todos os dias eu oro para não divorciar. E eu fiquei nervoso, né? O cara disse um negócio desse. Por que você está sendo tentado? Tem alguma dificuldade? Tem alguém? Tem um histórico? Ele, não tem ninguém não. Mas eu vou esperar ser tentado para orar? E aquilo foi um negócio meio chocante para mim. Assim.
Ele disse, cara, eu não vou esperar a tentação vir para então eu começar a me preparar em oração. Se eu sei que no ministério pastoral adultério, divórcio é uma coisa que acontece muito, é uma batalha muito comum na vida de muitos pastores, eu vou orar de agora todo dia para não adulterar, ainda que não seja nem uma coisa que passa pela minha cabeça. E eu aprendi que o caminho da apostasia, o caminho do abandono da fé, é o caminho de se achar muito forte. É o caminho de se acreditar muito poderoso contra o pecado. De acreditar que não, quando o pecado chegar, que o negócio ficar sério, quando aquele patrão que fica dando cada vez mais passos em direção a um comportamento errado, quando ele passar a mão em mim, eu conto. Não, quando ele passar do limite, e sabe o que acontece? Eu tenho percebido uma coisa, que eu costumo dizer para os casais também, que divorciar, que adulterar, na verdade, que adulterar dá muito trabalho. É muito difícil adulterar. Cometer um adultério, trair sua esposa ou seu marido, é muito difícil. Você pode dizer, pastor, acho que não. Mas são tantas barreiras que você tem que quebrar para chegar no adultério, que, meu irmão, você tem que ter muito esforço para adulterar. Você tem que querer demais. Porque você tem que começar a se permitir a conversas indevidas com a pessoa que não é seu marido ou sua esposa. Você tem que começar a se permitir gastar um tempo sozinho com uma pessoa que não é seu marido ou sua esposa. Você tem que começar a se permitir certos gracejos, certas conversas inapropriadas. Você tem que começar a se permitir estar em uma circunstância de vida que te dá liberdade para assumir com uma pessoa que não é o seu marido ou sua esposa. Você tem que cometer tantos pecados para finalmente cometer um adultério, que você não pode adulterar sem outra coisa, senão muito esforço. Você quer aquilo. E por isso você comete esse pecado. E a questão é que muitos dos pecados da nossa vida são do mesmo jeito. Nós, para cometermos certos pecados que às vezes são socialmente mais graves, nós só os cometemos quando ignoramos as pequenas deixadas do porto. Quando nós ignoramos o pequeno caminho que é lento e gradual, mas que é forte, em nos abandonar do caminho de Deus. Se você negligenciar a sua fé nas pequenas coisas, daqui a pouco você constrói lentamente um caminho de apostasia. Um caminho de abandono de Deus. Um caminho de abandono na fé. É quando não é só o culto de hoje, porque segunda-feira tem prova. É quando não é só dessa vez, porque eu já não me aguento mais. Não, é só agora. Não vai acontecer de novo. E você vai se dando as mais variadas liberdades. É por isso que em Hebreus 6, 12 a 20, a linguagem da âncora aparece aqui. Deixa eu ler para você. Dizendo, temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Irmãos, nós precisamos de uma âncora segura para a nossa alma. E essa âncora é justamente o ministério de Jesus. E essa âncora é justamente aquilo que Jesus fez. Justamente aquilo que ele conquistou na cruz no nosso lugar. Cada pecado que a gente comete, cada erro que a gente já cometeu, cada deslize, cada esforço pelo pecado, pode ser perdoado através daquilo que Cristo fez na cruz. Através da obra que ele conquistou em nosso lugar. Através de, na cruz, ele ter levado o sacrifício, ele ter sido o sacrifício que levou os nossos pecados e nos deu um caminho em direção a Deus. A pergunta que a gente tem que fazer é, onde é que está o nosso barco? Nosso barco está firme no porto? O nosso barco está ancorado firmemente em meio aos temporais da vida? Ou o nosso barco está à deriva? Ou os ventos e as ondas conseguem levar o barco da nossa fé para qualquer lugar? Se você se encontra com um barco da fé à deriva, você precisa dessa âncora firme que é Jesus. Você tem que colocar a sua fé totalmente na pessoa de Cristo, porque é unicamente nele em que a tua alma pode estar firmada para você fugir dos temporais que surgem à nossa volta. O grande motivo pelo qual Cristo é a grande resposta para isso é porque Cristo nos oferece uma salvação muito maior, muito mais poderosa, muito mais reluzente do que qualquer outra coisa que já surgiu no mundo. Até mesmo maior do que aquilo que foi manifesto no Antigo Testamento. Quando a gente continua lendo o texto, a gente lê o seguinte: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? O texto foi escrito para que nós jamais nos desviemos. O objetivo, então, do alerta
é que a gente possa permanecer firme na fé. E como é que isso vai acontecer? Justamente através dessa obra maior, dessa salvação superior que a gente tem em Cristo Jesus. Ele apresenta isso de uma forma muito interessante. O autor tenta nos convencer, usando um modo de argumentação que era muito comum entre os rabinos judeus, que é a ideia do menor para o maior. Que se algo é verdadeiro para o menor, para algo menor, então ele também é verdadeiro para algo maior. Não é? Ele vai argumentar dizendo o seguinte: primeiro, que houveram cumprimentos das verdades do Antigo Testamento. O Antigo Testamento não era uma heresia, não era uma mentira. Jesus não veio para nos libertar do Antigo Testamento. Jesus não é um opositor a Jeová. O Antigo Testamento era uma coisa boa, correta, justa. Era Deus se manifestando ao mundo. E ele vai dizer que a palavra falada por meio de anjos se tornou firme. A Bíblia do Antigo Testamento não fala muito sobre anjos falando a respeito da palavra. Mas a tradição dos judeus, de alguma forma, e algumas traduções do Antigo Testamento para o grego, costumavam interpretar que anjos foram responsáveis por trazer a palavra da lei ao povo de Israel. E essa palavra falada por meio de anjos foi justamente a palavra que foi trazida no Antigo Testamento por meio de Moisés. O texto diz que esta palavra se tornou firme. O Antigo Testamento se tornou firme. O Antigo Testamento ele cumpriu tudo aquilo que ele prometeu. As verdades que foram postas foram verdades para aqueles que viveram ali. Deus estava falando e Deus profetizou muitas coisas através de seus profetas que se cumpriram na vida do povo de Deus. Ainda mais as palavras que foram ditas a respeito de Jesus. Jesus veio cumprindo uma grande variedade de profecias do Antigo Testamento. Quando você lê os evangelhos, os escritores dos evangelhos até nos ajudam, às vezes, a perceber certos cumprimentos em Cristo de verdades do Antigo Testamento. Então, a palavra que foi falada por meio de anjos se tornou firme. E ele vai, então, trazer um segundo argumento para fazer esse do menor para o maior. Ele vai dizer: e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. A minha tradução, eu estou usando a Nova Almeida atualizada, diz recebeu justo castigo. Não é? Mas essa palavra é interessante, porque literalmente diz justa recompensa. A palavra que é usada no grego aí não é castigo, é recompensa. É uma palavra que pode ser interpretada tanto positiva como negativamente. Se você faz uma coisa errada e sua mãe diz: tua recompensa vai chegar. Você sabe o que é, vai levar a pena, né? Se você fez uma coisa boa e diz: vou lhe recompensar por isso, você entende que é uma coisa boa. A palavra recompensa aqui é uma palavra um tanto neutra. Mas o texto está falando de recompensa sobre castigo. E o castigo que Deus trouxe sobre o povo era nada mais, nada menos do que a justiça, do que a recompensa justa pelos atos praticados. Sobre o antigo pacto, cada violação das ordenanças mosaicas e cada rejeição da vontade de Deus expressa na lei recebiam reparação apropriada. Deus não deixava impune o pecado que era cometido. E esse pecado era justo. Nada mais do que justo. O descuido e o desprezo pela revelação de Deus sobre o antigo pacto trouxeram em seu caminho justa e apropriada punição. Às vezes a gente olha para o Antigo Testamento e fica meio assustado. Alguns inimigos da fé chegam a dizer que se você torcer o Antigo Testamento, escorre sangue. E para falar a verdade, eles têm alguma razão. O Antigo Testamento é violento, o Antigo Testamento é bélico, o Antigo Testamento é muito punitivo. Era um tempo em que Deus manifestava constantemente a sua ira contra os ímpios que se recusavam a seguir Deus. Mas se nós olharmos para o mundo à nossa volta, a gente ainda vai ver algum sangue escorrendo. A gente vive num tempo de catástrofe, de guerras, de desgraças das mais variadas. Se nós espremermos o mundo atual à nossa volta, ainda vai escorrer sangue. A diferença é que hoje nós temos um livro que interpreta a história que se deu no período do Antigo Testamento. Nós não temos um livro que explica o desastre de Mariana. Nós não temos um livro que explica Brumadinho. Nós não temos um livro que explica o Terceiro Reich, que explica Hitler, que explica o ateísmo de Estado da Rússia comunista que matou 12 milhões de cristãos na Igreja Ortodoxa Russa. A gente ainda não tem um livro que explica os massacres, as violências, as dores, os sofrimentos, as catástrofes. Muito sofrimento injusto à nossa volta. A gente lê o Antigo Testamento e a gente entende o que aconteceu. A gente ainda não consegue entender o que está à nossa volta. E Deus não intentou que nós entendêssemos. Um dia a gente vai entender. Mas o que a gente sabe é que nós ainda temos um Deus
que traz a justa recompensa. Nem todo desastre, nem toda desgraça, nem tudo de ruim que acontece é Deus punindo qualquer pessoa. Mas o mesmo Deus que punia no Antigo Testamento é o Deus que pune hoje. E Deus trouxe recompensas justas. Deus trouxe punição justa. E punição para o quê? Para a transgressão e a desobediência. A palavra para transgressão fala de uma rejeição deliberada à vontade de Deus, a uma escolha por fugir daquilo que Deus ordenou. A palavra desobediência fala de uma recusa em ouvir a voz de Deus. E essa escolha deliberada de desobedecer a Deus e essa recusa em ouvir aquilo que Deus está dizendo, são duas coisas que Deus traz uma recompensa justa. Adoro essa palavra, justa. Porque a gente olha às vezes para a doutrina do inferno e a gente fica um tanto assustado porque parece um exagero. Já ouvi isso várias vezes pessoas dizendo isso, Iago, e cristãos sinceros, com dúvidas sinceras. Iago, mas o inferno eterno não é demais? Eu passo 70 anos, 80 anos da minha vida pecando, aí eu vou passar a eternidade pagando no inferno, Deus me livre. O negócio parece meio desproporcional, né? O problema é que a gente não considera o fato de que Deus, quando pune o homem pecador, ele tem que punir com justiça. E a justiça, aqui no texto, fala diretamente de uma retribuição que é correta, que você devolve a esse homem, em termos de retribuição, justamente aquilo que é o equivalente ao pecado cometido. O problema é que a gente não entende a dignidade do Deus vivo e a gravidade de dignidade do Senhor, que é pecar contra o Senhor. A gente estava brincando hoje de manhã sobre um jovem da mocidade que fez uma piada com o Valbert, né? Eu não vou dizer quem é, para não constranger ninguém. Ele fez uma piada no grupo da mocidade, a pessoa ficou zoando, eita, esse aí tá doido, brincando com o Valbert, né? Tá achando que é quem, rapaz? Doutor Veras, não é qualquer um não, você tem respeito, né? A gente começou a brincar, vamos pegar ele no retiro e tal, não sei o quê. Aí ele falou depois, aí o doutor Valbert ficou muito perdoador, hoje no café da manhã, né? Disse, não, isso aí é muito exagerado, não precisa disso também não, gente. Aí foi explicar, porque pastor é assim, né? Ele pega qualquer coisa para explicar a teologia. Aí começou a explicar o Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, né? Porque se você me dá um burro na cara, eu vou lhe dar 4, né? Assim, o cara me tranca na rua, no carro, eu quero matar. Eu não quero trancar ele de volta. Eu quero dar um tiro nele. Geralmente é assim que a gente funciona. Né? Você nunca quer devolver o equivalente, né? E o Antigo Testamento criou olho por olho, dente por isso, para ninguém devolver além do que deveria. Aí ele argumentou, então o Valbert tirou uma piada comigo e tá tudo bem, né? Ele tá igualzinho. Eu disse, ei falar, que aqui vai ser ilustração para o sermão de domingo, sermão à noite, né? Você não entendeu que fazer uma piada com você, que é um jovem da mocidade, você que não tem nem alma, né? Porque jovem não tem nem alma, Jovem está criando alma ainda, né? Tem que acabar o jovem, é um problema, né? É diferente de tirar uma piada com o doutor Veras, quase 20 anos de Manaim, certo? É outra coisa, não é a mesma coisa. Se eu desrespeito a rainha da Inglaterra, não é a mesma coisa de alguém me desrespeitar. São dois caminhos muito diferentes. Se você chega na sua casa, aí você chega em casa depois do culto, e você percebe que tem uma pessoa na tua área, matando barata, o que é que você faz? Você acha estranho um cara aqui matando barata? Você acha estranho ter uma pessoa na sua área, mas matar barata não importa muito, porque a barata é uma coisa muito indigna. Você chega na sua casa e tem uma pessoa matando gatos, é outro negócio, é crime ambiental, é uma coisa louca. Você liga pro Ibama, você fica assustado, o cara está matando gato na porta da minha casa, que coisa doida. Você chega na sua casa, tem um cara esmagando e matando crianças, uma coisa muda de figura. Não é a mesma coisa. Ele está fazendo a mesma coisa, ele está só matando alguma coisa. Mas ele está matando agora algo que tem uma dignidade muito maior do que gatos e que baratas. Por quê? Porque a gravidade de uma ofensa é medida, em parte, pela dignidade daquele que é ofendido. Se você dá um tapa na minha cara, você dá um tapa na cara do Dr. Valbert, você dá um tapa na cara do presidente, você vai sofrer problemas muito diferentes. Você dá um tapa na cara do seu irmão, brigando em casa, e dá um tapa na cara de sua mãe, são duas coisas muito diferentes. Porque a gravidade de um crime, a gravidade de um erro é medida, em parte, em comparação com a dignidade daquele que sofre a ofensa. Me responda uma coisa. Qual é a punição por dar um tapa na cara de Deus? Qual é a punição por passarmos uma vida cuspindo da face do Senhor do Universo? Qual é a punição por escolhermos viver odiando, pecando, ofendendo aquele que é um ser de dignidade infinita? Aquele que é o padrão e a base do que significa dignidade. Se há um Deus
de dignidade infinita, qualquer mínimo pecado contra ele é uma ofensa infinita, de gravidade infinita. Como não somos infinitamente dignos, igual a ele, somos seres raquíticos diante da grandeza do Senhor, passaremos a eternidade sendo punidos pelos erros que cometemos contra Deus, e não será suficiente para pagar a gravidade do que a gente fez contra ele. O termo justa punição, justa recompensa, é perfeito para explicar por que é que o inferno é eterno. Por que é que o inferno eterno é um exagero? O inferno é eterno justamente porque a gravidade do nosso pecado só pode ser pagada eternamente. Porque aquele contra quem pecamos é alguém que é infinito em dignidade e glória. Ele traz justa punição. E essa justa punição se dá justamente por causa da gravidade do nosso pecado. E aqui ele está falando justamente do Antigo Testamento. Ele está falando de pecados visíveis que foram punidos visivelmente e que isso afeta o modo como nós nos relacionamos com uma punição que ainda há de vir. Vê só, pela desobediência, Deus expulsou Adão e Eva do jardim. Pela maldade, Deus afogou o mundo no dilúvio. Pela devassidão, Deus trouxe fogo sobre Sodoma e Gomorra. Pela opressão, Deus matou os primogênitos do Egito. Pela negligência, Deus trucidou os maus sacerdotes Ofni e Finéias. Pela falta de arrependimento, Deus destruiu a cidade de Nínive. Se a nossa salvação é muito maior do que aquilo que foi oferecido no Antigo Testamento, o que é que Deus fará conosco? O que é que uma vida longe de Deus representa nesse Senhor que promete punição? O texto continua dizendo no verso 3: como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Se o desrespeito pela lei mosaica foi apropriadamente punido, a despreocupação com o Evangelho deve ser inevitavelmente catastrófica. Inevitavelmente catastrófica. Porque nos é oferecido uma salvação muito superior. Uma obra que não só é apontada para o futuro, que se imagina como será o Messias, mas uma obra de salvação que já está consumada na pessoa de Cristo, que já aconteceu, que já nos é revelada em sua completude, em sua grandeza. Como escaparemos se rejeitarmos tão grande salvação? Se Deus foi tão duro com aqueles que tinham um vislumbre, se Deus foi tão duro com aqueles que viam uma sombra, se Deus foi tão duro com aqueles que tinham só uma expectativa e não creram, o que Ele fará conosco se negligenciamos uma obra que já está clara, completa e satisfeita ao nosso favor? Se você assistiu o Homem-Aranha, você lembra da frase do tio Ben, que com grandes poderes tem grandes responsabilidades. Se a gente recebeu, essa grande revelação a respeito de Jesus, temos uma responsabilidade muito maior. A revelação maior do Evangelho faz com que a sua rejeição seja uma coisa muito pior. Tem uma versão bíblica do com grandes poderes e grandes responsabilidades, é Lucas 12:48. Diz assim: de todo aquele a quem muito é dado, muito será requerido. Daquele a quem muito é confiado, mais lhe será exigido. Se Deus nos deu muito mais, nos revelou muito mais através da pessoa de Jesus, então existe uma gravidade muito maior em rejeitarmos aquilo que o Evangelho nos convida a ser e a fazer. Essa vida que tem que ser vivida perto do porto. Essa vida que tem que ser vivida com uma âncora profunda, em que a gente foge do pecado. A mensagem da salvação em Cristo não pode ser ignorada sem trazer consequências terríveis. Nós devemos levar a sério, irmãos, levar a sério o caminho que Cristo nos oferece. Nós temos que tratar isso como a coisa mais importante. Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Nós temos que levar a salvação a sério, meus irmãos. A ideia aqui de levar a sério é o oposto de ignorar com apatia, de ser apático à verdade do Evangelho, de ignorar a grandeza da revelação. É ouvir essas coisas, é ouvir Deus falando ao seu coração, é ouvir essas revelações a respeito de Deus, que está em Hebreus 2, e simplesmente voltar para casa do mesmo jeito. E simplesmente viver da mesma forma. E simplesmente não entender que se aquilo que foi revelado no Antigo Testamento, por meio de anjos, foi confirmado, se aquilo que aconteceu no Antigo Testamento e que foi punido com grandeza é verdade, nós, essa verdade muito mais confirmada, essa verdade que traz muito mais punição ao ser rejeitada, simplesmente porque é uma mensagem muito maior e muito mais poderosa. Irmãos, levem a sério
religião, cristianismo, fé, não é brincadeira. Não se leva Deus a pagode. Não se leva Deus a pagode. A sua vida de fé, a sua eternidade depende do seu relacionamento com Deus. Depende de onde a sua âncora está firmada. Depende do teu coração estar posto diante de Jesus. Não deixe que a sua fé sofra com os ventos que te levam para longe dela. Essa fé, irmão, tem uma confirmação muito maior, uma coisa que está muito mais próxima de nós. O texto encerra justamente falando sobre isso, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres, e a distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Irmãos, isso não é só ideias do passado, não é simplesmente questões metafísicas que afetam unicamente questões intelectuais. A verdade do Evangelho é um acontecimento histórico, é uma verdade, foi um momento que aconteceu na história, que foi visto, foi testemunhado, foi registrado e chega até nós como um fato na realidade. Jesus não morreu e ressuscitou só nos nossos corações. Era um ser humano que viveu e morreu, e que depois estava vivo. Ele morreu e ele viveu. Na história, isso aconteceu de fato. Não é só uma ideia, não é só um conceito. Foi um momento histórico no passado, que está registrado e que chega até nós através de confirmações muito claras. Primeiro, essa mensagem, esse grande evangelho, foi anunciado pelo Senhor. O Deus vivo nos transmitiu essa verdade através do Cristo. E essa verdade que nos foi dada pelo próprio Deus foi confirmada pelos que ouviram. É interessante notar que os cristãos de origem judaica que receberam a Epístola aos Hebreus eram o que nós chamamos de crentes de segunda geração. É o termo bonitinho da teologia. Por que eles são de segunda geração? Porque eles não eram convertidos pela pregação do próprio Cristo. Eles foram pessoas que não viram Cristo pessoalmente. Eles ouviram o testemunho daqueles que viram Cristo pessoalmente. Os 12, os discípulos que estavam ali ouvindo Jesus, eram os crentes de primeira geração. Agora, aqueles que creram através da pregação desses que viram Jesus, são os crentes de segunda geração. Esses cristãos, eles não ouviram Jesus diretamente. Eles não viram Jesus pessoalmente, mas eles ouviram a mensagem daqueles que eram testemunhas. E eles estão na mesma situação que a gente. Aqueles que receberam a Epístola aos Hebreus estão na mesma situação que a gente. Nós não vimos Jesus pessoalmente. Nós não estávamos lá ouvindo o próprio Cristo. Infelizmente não tivemos essa bênção em nossa vida. Mas nós ouvimos aqueles que viram. Nós lemos um texto que é um registro histórico altamente confiável, de pessoas que assinaram esse registro com o próprio sangue no seu martírio, dizendo aquilo que eles viram, aquilo que eles ouviram, aquilo que eles tocaram. Se você tratar a Bíblia como você trataria qualquer objeto da historiografia, dentro de um laboratório de universidade, você teria que se submeter à grandeza desse livro, à verdade histórica que aqui está revelada, de que houve um Deus, que houve o Deus que virou homem, que realizou milagres, que declarou a sua grandeza, que se declarou salvador do mundo, que estava morto e então ressuscitou e ascendeu aos céus à direita de Deus Pai. Isso é claro, isso é óbvio, isso é a sã racionalidade, é aceitar essa verdade que nos é confirmada por aqueles que ouviram. O texto diz que também Deus testemunhou juntamente com eles. Essa palavra testemunhou parece muito uma linguagem jurídica, como se Deus estivesse dando testemunho público, sugerindo que o Senhor entrou no tribunal da história, diz um teólogo chamado George Guthrie. Deus entrou no tribunal da história para corroborar o testemunho daqueles que seguiram o Senhor proclamando salvação. Deus entrou num tribunal da história e então confirmou e provou a sua grandeza justamente através dos atos sobrenaturais que acompanharam Cristo ali no primeiro século. Nenhum homem entra numa cidade e cura todo mundo. Nenhum homem pega no morto e traz ele à vida. Nenhum homem morre. É atestado como morto numa cruz romana diante de toda a cidade. É colocado numa cova por 3 dias. Soldados são colocados em volta para que ninguém toque no corpo. E então ele ressuscita diante de mais de 500 testemunhas, como diz Paulo. Ninguém faz isso. O homem que faz isso e diz que faz isso porque é Deus, é um homem que você tem que ouvir.
Você tem que dar atenção ao que esse homem faz. Deus confirmou, entrou no tribunal da história e deu para a gente a prova concreta e perfeita de que a gente não é um bando de doido, crédulo, tolo, dando dinheiro para a igreja, sustentando pastor, perdendo tempo domingo, deixando de fazer as coisas boas da vida. Nós não somos um bando de doido. Nós somos aqueles que entenderam aquilo que é claro, a prova concreta daquilo que Deus revela a nós através da Escritura, através do testemunho. E isso se deu por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito segundo a sua vontade. Esses prodígios, milagres e sinais variados aparecem aqui em Hebreus 2 como algo que tinha a função justamente de testemunhar a revelação de Cristo Jesus. Lembra que Hebreus 1 fala de Jesus como o ápice da revelação. Aqui em Hebreus 2, ele aplica o fato de Jesus ser maior do que os anjos, a ideia de que nós devemos ouvi-lo mais do que ouvimos aquilo que é dito pelos anjos. E ele diz que esses sinais, esses milagres vieram justamente para confirmar essa mensagem desse Jesus. Momentos ao longo da história do mundo em que muitos milagres e sinais apareciam, geralmente eram associados a grandes momentos de revelação de Deus. Você pensa, por exemplo, milagres e sinais associados no Antigo Testamento com a verdadeira profecia no livro de Isaías. No Novo Testamento, com as obras de Jesus, como diz João 20. Você pensa na revelação de Moisés e quantos sinais não se deram ali no deserto. Você pensa nessa expressão tripla, sinais, prodígios e vários milagres, sendo usada no cristianismo primitivo para falar da atividade de Deus entre o seu povo, acompanhando a pregação do Evangelho. Você pensa nesses sinais sendo a prova que Jesus dá a João Batista de que ele era o Cristo. Você lembra do caso dos Evangelhos? Jesus aparece, João Batista diz é melhor que ele cresça e eu diminua, mas aí João Batista é preso, ele está na prisão e começa a duvidar se aquele era realmente o Cristo e manda alguém perguntar, esse aí é o Cristo mesmo ou tem que chamar outro? Aí chegam Jesus e dizem, João Batista está querendo saber se ele acertou o negócio, se é tu mesmo ou se tem que esperar chegar mais um. E o que é que Jesus responde? Digam a ele o que vocês estão vendo. Tem aleijado andando, tem cego vendo, tem morto ressuscitando e tem pobre ouvindo o Evangelho sendo pregado. A prova que Jesus dá de que ele é o Messias encarnado é que haviam milagres acontecendo o tempo todo. É por isso que nós entendemos que as atuações miraculosas imensas, constantes e frequentes dos tempos bíblicos existiram justamente como confirmação da mensagem do Filho. Milagres extraordinários e frequentes sempre estiveram intimamente relacionados com esses momentos de revelação divina, como em Moisés, como nos profetas, como em Jesus. Logo, a gente não tem que esperar exatamente a mesma coisa hoje. Não significa que Deus não dê milagres ou sinais, ou faça coisas miraculosas, ou que a gente não tem que esperar ou orar por coisas miraculosas. Mas esperar que aconteça hoje o mesmo que aconteceu nos Evangelhos ou no livro de Atos, é achar que Deus ainda está confirmando revelação como estava em Jesus Cristo e nos apóstolos, que era o fundamento da igreja. Por muito tempo, baseado no tipo de fé que eu tinha, muito mais, como eu diria, avivada, mas não é avivada a palavra certa, era uma coisa mais, eu diria, frenética, né? Eu ficava muito frustrado, porque eu lia Atos, e era milagre pipocando em todo canto, e o cara andava e a sombra curava, e tinha lenço que curava, um negócio doido. Rapaz, na minha igreja, era 3 dias orando em vigília, 7 segunda-feira do profeta, não sei o quê, para ver se Deus curava alguém que estava com alguma coisa. E eu via Jesus dizendo, sai demônio, e o demônio saía. E era meia hora com a mão na cabeça da mulher, a mulher torcendo ver se saía alguma coisa. E era um monte de milagre acontecendo em Atos, e eu não via um monte de milagre à minha volta. Eu achava que a igreja tinha que ser que nem Atos. Qual é a conclusão? Tem uma coisa errada com a igreja. A igreja não tem uma coisa errada comigo. Tem uma coisa errada com o meu pastor. Tem uma coisa errada no mundo da minha volta. Falta o verdadeiro avivamento. Para que a gente possa então viver os milagres do livro de Atos. E toda geração vinha, morria, e todo mundo esperando esse avivamento que nunca chegava. E qual é o grande problema da igreja? E ninguém achava qual era. E o grande problema da igreja era acreditar que é do interesse de Deus que a gente ainda viva exatamente o ministério de Jesus. Que a gente ainda viva o ministério dos apóstolos em Atos. Porque a gente ignora que Deus confirmou a sua mensagem por meio de vários sinais, prodígios
e milagres, que essa manifestação absurda, constante e frequente de obras miraculosas se deu justamente para mostrar que o Cristo era Deus e que a mensagem dos apóstolos correspondia àquilo que Deus estava fazendo. Se hoje as mesmas coisas surgissem e acontecessem com a mesma frequência, qualquer um poderia alegar estar trazendo a revelação de fato de Deus e adicionar aquilo como revelação do Senhor e Escritura. Mas isso não acontece mais. Os milagres também não acontecem com tanta ênfase e centralidade, justamente porque Deus não está trazendo nova revelação para ser confirmada, como o autor vai dizer aqui. Deixa eu encerrar com algumas conclusões e aplicações bem simples. Então, 3 simples aplicações para a gente hoje. Primeiro, se agarre firme em Jesus. É o óbvio, é o simples. A gente canta sobre isso no culto infantil, se a gente estiver lá. Se agarre em Jesus, creia em Jesus. Coloque e deposite sua vida em Jesus. Porque é só em Jesus que a gente consegue fugir das coisas que tentam nos estragar nessa vida. Você pode ter me ouvido falar, você pode estar se analisando, se você não estiver analisando a vida dos outros, né? Geralmente a gente aplica o sermão na vida dos outros, né? Na nossa vida a gente esquece às vezes. A gente pensa, rapaz, era bom que o fulano estivesse aqui para ouvir isso, né? Mas a gente muitas vezes não aplica na nossa vida. Mas se você estiver corretamente aplicando o sermão na sua vida, você pode estar pensando nos pequenos momentos, nas pequenas ondas que você deixa baterem no casco do seu barco, que deixam você se afastar um pouco do cais. Aqueles pecados de estimação, aqueles temores, aqueles conflitos, aquelas coisas que você às vezes vai cultivando aí dentro, ou até coisas que você às vezes luta contra, mas que continuam voltando e surgindo como erva daninha que nunca vai embora. A solução para isso, final e última, é morrer. Mas é morrer para o mundo. É morrer para essa vida. É morrer para o tipo de existência que os homens sem Deus estão acostumados. E viver agora uma vida completamente depositada na pessoa de Cristo. Dizer como Paulo, que não vivo mais eu, e agora Cristo vive em mim. Que a vida que eu agora vivo, eu vivo na fé no Filho de Deus. É depositar o teu coração e deixar que uma âncora para a sua alma firme a tua fé em Deus. Firmar os pés na rocha, no caminho de obediência, no caminho de fé, no caminho de Cristo. Você não tem essa capacidade. Você não tem como segurar o navio com uma mão e nadar em direção ao cais e achar que você vai atrair de volta o Titanic e que você vai fazer o Titanic não bater no iceberg empurrando ele para o lado, tentando nadar dentro d'água e empurrar com o ombro. Não vai, você não consegue, você não tem como, você não tem força. Mas há um grande capitão que guia o nosso barco e que nos leva para águas tranquilas, que nos leva para um caminho de certeza de salvação. Você já pode ter enfiado a sua cara no charco de lodo do pecado, até encher a barriga e o pulmão das trevas. Ainda existe um caminho de redenção em Jesus. Ainda existe um caminho de firmeza em Jesus. Esse é o alerta de Hebreus existe justamente para impedir que a gente desvie, para impedir que a gente abandone o caminho de fé. Então se agarre naquilo que te impede de abandonar a fé. Se agarre naquilo que te impede de ouvir a voz da serpente. Se agarre naquilo que te impede de continuar dando ouvido ao pecado. É só Cristo, irmão, que pode dar isso. É só aquilo que Ele fez na cruz. É só o pecado que foi perdoado nele que pode fazer de novo alguém firme no caminho dele. Segundo lugar, creia na superioridade da revelação de Jesus. Você pode dizer, não, mas eu ouço tanto Deus falar no meu coração. Ah, não, mas eu vejo Deus quando eu estou dirigindo, vejo aquele céu bonito. É excelente. Mas existe uma revelação muito mais superior que está disponível a você na palavra de Deus. Você pode ouvir Deus falar no seu coração, coisa maravilhosa. Você pode ver crianças rindo e brincando e dizer que Deus comunica com você. Isso é lindo. Mas você não vai entender as grandezas da obra de Cristo a seu favor se você não abrir esse livro e ler. Se você não abrir a Escritura e entender as palavras que Deus usou para se comunicar com você. Você tem que tratar a Escritura como uma revelação muito superior a qualquer outra coisa que possa te ensinar e te dizer algo sobre Deus. Você tem que ler a Bíblia, irmão. Você tem que se apegar às verdades que foram reveladas. Porque é se apegando a essa verdade é que a gente consegue fincar a âncora da alma mais fundo. É lendo a Bíblia, é fazendo o seu devocional em casa, é não ignorando um tempo na palavra. O engraçado é que orar, às vezes é muito cômodo. A gente consegue orar no carro, a gente consegue orar no ônibus, a gente consegue orar no intervalo entre um momento e outro. A gente às vezes ora
Porque dá para orar enquanto faz outra coisa. Mas a gente não consegue ler dirigindo. Tá? É meio perigoso, né? Riscado, você vai, a sua franquia do seguro vai lá para cima. E tanto você vai bater o carro. A gente não consegue ler, às vezes, porque a gente quer fazer outra coisa. Não tem como dizer, não, eu leio a Bíblia, eu leio enquanto estou trabalhando. Isso é muito difícil. Você precisa parar. Tem um horário. Abrir, pegar o papel e abrir. Ou então no computador, no celular, não importa. Mas você precisa colocar na sua agenda um momento de afundar a sua âncora. Você tem que colocar na sua agenda um momento de apertar as cordas do porto. Você tem que colocar na sua agenda um tempo de fazer com que a sua alma continue cada vez mais firme em Deus. Isso não vai acontecer se você não se apegar mais firmemente às verdades que são reveladas. Você tem que ler a sua Bíblia. Não é só para você virar um nerd. Não é só para você ficar mais inteligente. É para você ficar mais crente. Para você ser mais cristão. Para você ser mais santo. Para você ser um marido melhor. Um filho melhor. Um profissional melhor. Um estudante melhor. Um membro melhor da sociedade. Um vizinho melhor. Um membro melhor para a igreja. Um pai melhor. Um irmão melhor. Uma pessoa melhor. Alguém mais próximo de Jesus. Porque o Evangelho finca os nossos pés na rocha. E a gente tem que ler dele. Em terceiro lugar, nós precisamos confiar na grandeza dos testemunhos dessa revelação. Às vezes, irmãos, a nossa falta de fé se dá porque a gente começa a não acreditar mais. Sabe? Eu até gosto dessa ideia assim, Deus, tá um negócio bonito, mas será que é isso mesmo? Será que esse é o caminho? Mas será que eu não estou viajando? Não, tem tanta religião no mundo. Você viaja e tal, e vê outras religiões, outras manifestações de fé. Como é que eu vou acreditar que isso aqui é verdade? Sabe, não parece muito compatível, não parece muito agradável. Quando esse tipo de pensamento vem e você acaba sendo tentado na questão de se o cristianismo é verdadeiro ou não, você tem que seguir o conselho do autor de Hebreus e lembrar dos testemunhos que confirmaram mais profundamente essa verdade. Talvez pegar um livro de apologética, talvez pedir algum material que lide com as dúvidas sobre a fé, talvez tentar voltar cada vez mais para os testemunhos do poder do Evangelho de transformação das vidas das pessoas, das respostas que existem ao pensamento dos ateus, dos materialistas, dos marxistas, daqueles que apresentam visões alternativas à visão do Evangelho. Talvez tentar encontrar manuais que tiram suas dúvidas. Talvez compartilhar suas dúvidas com alguém. Às vezes a gente tem dúvidas sobre a fé e engole aquilo porque a gente acha que ter dúvida é pecado. E a gente acha que chegar no pastor e perguntar alguma coisa é ofensivo. E às vezes as pessoas, não duas, mas uma dezena talvez, de irmãos chegam para mim com dúvidas sobre o Evangelho, pedindo desculpa. Diz, pastor, e tal, não se ofenda não, né, tal, é que eu estou com dúvida aqui nesse versículo. Parece que a pessoa tem uma dúvida sobre o Evangelho, ou começar a ter questões a respeito da veracidade da fé, é uma coisa que é um absurdo, né? Eu geralmente digo, eu às vezes tenho dúvida também. Tem dia que eu paro e penso, meu Deus, mas será que eu não estou doido, não? Mas Jesus existiu mesmo, será que é isso aí? Cristianismo, não tinha que ser Islã, não, sei lá. Não tinha que ser ateu, como é que é? Aí eu tenho que parar, repensar, lembrar das minhas bases, e dizer, não, mas é isso aqui, e encontrar de novo onde é que eu estou. Eu sempre volto, eu sempre encontro de novo. Porque duvidar, muitas vezes, é só o caminho de ter mais certeza, de aprofundar. Se você tem dúvidas, se você acaba descrendo nos testemunhos, procure as respostas. Procure meios de satisfazer as suas dúvidas. Não fique no cristianismo simplesmente porque é uma tradição familiar, ou porque é um grupo de pessoas. Fique no cristianismo porque você satisfez como eu diria, satisfez os seus interesses em entender as questões da fé, de entender o cristianismo. O cristianismo não é uma fé fideísta ou irracional. Ela é aquilo que faz mais sentido olhar para a realidade. Então questione, pergunte e entenda. O problema é que a gente tranca as nossas dúvidas, a gente guarda no coração, a gente fica com vergonha de falar, com medo, e aquilo vai crescendo, 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 e aí o pessoal diz, nossa, mas ele era tão firme na igreja, do nada saiu. Ele não saiu do nada, ele só não teve coragem de compartilhar aquilo que estava no coração dele. Não deixe que seus medos, suas questões, suas dúvidas fiquem dentro de você. Compartilhe, pergunte, questione, vá atrás. Certamente, se você achar os materiais certos e tiver os conselhos corretos, você vai conseguir sanar suas questões e cada dia se aprofundar mais na verdade do Evangelho. Porque no fim das contas, irmãos, nós estamos numa batalha. Nós não estamos no Titanic. Nós não estamos num navio de passeio, fazendo uma viagem
para se divertir. Nós estamos num navio de guerra. Nós estamos num ancoradouro com os nossos canhões apontados para o reino das trevas. Nós estamos numa batalha muito dura. E, infelizmente, nessa batalha, temos visto muitos colegas afogando, caindo, morrendo na sua fé. Que nós não sigamos o caminho de quem retrocede. Que nós não sigamos o caminho de quem perece. Mas que nós sigamos o caminho de quem luta um combate, que é um combate espiritual. Onde nossa fé está firmada no único lugar em que vale a pena fincar os pés, que é na pessoa de Jesus. Vamos orar? Então dar continuidade ao nosso culto. Senhor, nós te louvamos, nós agradecemos, porque a tua verdade, Senhor, é poderosa e transformadora. Pedimos que nós possamos ser movidos, Deus, a ti diariamente, através da tua bondade e do teu amor. Que o Senhor possa fincar os nossos corações na pessoa de Cristo Jesus. Impede, Deus, que apostatemos, impede que abandonemos o teu caminho, Senhor. Impede a incredulidade e nos traz todos os dias para mais perto de ti. Nos abençoa, Senhor, e nos firma, e nos ancora na pessoa de Jesus. Se nós oramos, no teu santo nome. Amém.